Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este canal, o canal A Luz das Escrituras Sagradas. É um canal de estudo bíblico. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te faço um convite, se inscreva neste canal, compartilhe, deixe o seu like para que juntos possamos propagar o Evangelho da graça de Cristo. E hoje nós estamos tratando aqui um tema muito relevante, que é o tema sobre o Drex. O que é o Drex? O Drex, será que é a marca da besta? Quando acontecerá e chegará o Drex no sistema econômico? Pois bem, nós vamos tomar por base o texto no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Estou com a minha Bíblia Sagrada na tradução Ferreira de Almeida, e se você quiser me acompanhar a leitura do texto à luz das Escrituras, abra também aí o seu exemplar bíblico, para que junto possamos meditar nesse texto. E diz assim o texto sagrado: e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar e nem vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, que é o anticristo, ou o número de seu nome, que é 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666, 666. Nós vivemos, amados irmãos, em uma transformação global sem precedentes. O Drex, ele é uma moeda digital brasileira. É parte de um movimento chamado CBDC, um movimento mundial, significa Central Bank Digital Currency, que tem como meta digitalizar completamente o dinheiro e centralizar o controle financeiro nas mãos dos bancos centrais. Mas o que isso, ou seja, o Drex, significa à luz das Escrituras? Falaremos também a respeito da quarta revolução industrial, de forma bíblica, juntamente com o Drex. Mas o que é isso, à luz da Bíblia? Será o cumprimento das profecias que anunciam o surgimento de um sistema global controlado nos últimos dias? Pois bem, número 1. O que é o Drex? O Drex, amados irmãos, é a versão digital do real, criada e controlada pelo Banco Central do Brasil. Ele não é uma criptomoeda descentralizada, mas uma moeda oficial e rastreável, que permitirá transações instantâneas e contratos automatizados.
tudo será digital. Pagamentos, empréstimos, os impostos, previdência e benefícios sociais, tudo será digital. O dinheiro físico será gradualmente substituído por um sistema digital centralizado. Então, tudo que é descentralizado será centralizado e o dinheiro físico deixará de existir e terá uma só moeda digital no controle total econômico. Número 2, o fim das cédulas. As cédulas, irmãos, e moedas físicas estão sendo substituídas por valores digitais, facilmente monitoráveis, facilmente de como monitorar. Quando o dinheiro físico desaparecer, nenhum ser humano poderá comprar ou vender sem estar conectado a esse sistema digital. Isso ecoa, amados irmãos, claramente a profecia de Apocalipse 13, onde o controle econômico mundial estará na mão do anticristo, o governo global que está trazendo uma nova ordem mundial. Cada nação, amados irmãos, terá sua moeda digital. Quase todas as nações, por incrível que pareça, irmãos, estão criando já a sua versão para depois centralizar tudo em uma só moeda digital. O que nós vemos, irmãos, é um pano de fundo, o cenário sendo preparado para controle total econômico populacional e também a manifestação do anticristo para essa, segundo eles, nova era, nova ordem mundial. Então, nos Estados Unidos já tem o dólar digital. Na China já tem o yuan digital. Na Europa já tem o euro digital. E no Brasil, o Drex digital. O que parece um avanço tecnológico é, na verdade, a unificação dos sistemas financeiros mundiais. Um passo a mais para o governo global profetizado em Apocalipse 17. O controle nas mãos do sistema. Com o Drex, o Estado poderá saber aonde você gasta o seu dinheiro, limitar valores, bloquear sua conta instantaneamente a hora que eles quiser, vincular benefícios e impostos ao seu comportamento digital. E isso, irmãos, é o início do controle total das transações humanas, algo impensável há 50 anos atrás, mas plenamente possível hoje com a tecnologia da inteligência artificial e do blockchain. As profecias escatológicas conectadas ao Drex, Apocalipse 13, verso 16 e verso 17, foi o texto que nós tomamos por base. A profecia sobre um sistema global de controle econômico. O Drex é uma plataforma tecnológica que pode viabilizar este tipo de domínio no futuro. Segundo a ciência, ano que vem, em 2026, nós estamos em 2025, eles já vão começar a colocar a valer o Drex.
Daniel capítulo 12, no versículo 4, também está escrito que o conhecimento se multiplicaria. Vivemos o auge dessa multiplicação. A era digital é a era profetizada pelo profeta Daniel. Em 2 Tessalonicenses 2, irmãos, capítulo 7 e 8, o apóstolo Paulo também escreveu: o mistério da injustiça já opera através dos sistemas humanos. O Drex, então, é um sinal de amadurecimento desse sistema mundial. Apocalipse 17, verso 12 ao 13, o apóstolo João também escreveu: estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder, a autoridade à besta, que é o anticristo. A união financeira das nações prepara o caminho para a unificação política e religiosa global. Apocalipse, capítulo 18, irmãos, verso 11 e 13. Ninguém mais compra as suas mercadorias. Profetiza o colapso final do sistema econômico mundial. E o Drex é a parte do cenário que pode desabar em instante quando Deus intervir. Então, o Drex ainda, ele não é a marca da besta. Respeito o ponto de vista de muitos estudiosos e irmãos, mas à luz das Escrituras, quem tiver a marca não vai conseguir comprar, nem rico, nem pequeno, nem grande, somente com a marca. Mas como aprendemos em outro vídeo, convido vocês a vir na plataforma e ver aqui o arrebatamento, né? As bodas entre o casamento entre Cristo e a igreja, e os demais vídeos escatológicos para uma compreensão mais abrangente, porque a escatologia é o estudo das últimas coisas, a doutrina dos últimos acontecimentos dos dias e do tempo. Tá bom? Então, o Drex ainda não é a marca, mas ele é o pano de fundo para controle total econômico que ficará digital no controle de um só sistema para um cenário preparado, sendo preparado para a manifestação do anticristo. Sendo assim, irmãos, Drex e a quarta revolução industrial. O Drex se insere na quarta revolução industrial que une inteligência artificial, internet das coisas, big data, automação total, tudo isso será conectado. Máquinas, finanças, pessoas e governo. Mas isso traz também o risco da desumanização, e substituição da mão de obra humana pela tecnologia. Então, a quarta revolução industrial, ela troca a mão de obra humana por tecnologia. Exemplo, no mercado aqui próximo, tem 6 caixas lá que não tem operador. Toda a transação é feita, você faz a compra e paga tudo pelo QR Code do telefone. Então não tem funcionário. Então a tecnologia futuramente, no futuro próximo, não terá nenhum funcionário lá. Você mesmo vai fazer tudo. Posto de gasolina. Você vai chegar lá, você vai abastecer, e alguns países, Estados Unidos, outros países já são assim, você abastece, passa lá o QR Code, você mesmo paga, né? Então já estamos vendo isso já acontecendo. Então, a quarta revolução industrial, ela vai trocando a mão de obra humana, né? Robôs como empregado dentro de casa, fazendo todas as coisas, né? Temos televisões já com Alex que fala, liga, desliga o ventilador. Então, tudo isso
vai trocando a mão de obra nas empresas, nas indústrias, máquinas, tudo com a inteligência artificial, os robôs estão assumindo, e um futuro próximo terá um desemprego em massa, uma desumanização, né, em massa, tá? Por quê? Porque tudo será digital e tudo será conectado. As finanças, as máquinas, pessoas e governo. Mão de obra humana será substituída. A tecnologia, irmãos, ela está ocupando espaços antes dominados por pessoas. Robôs em fábrica, conforme acabamos de citar, IAs em escritório, máquinas em caixa eletrônicos e comércio, acabamos de citar. Contudo, há algo que a máquina nunca poderá substituir: o coração humano e o Espírito Santo de Deus. Tudo isso, irmãos, que está acontecendo, esse cenário se preparando, esse pano de fundo, irmãos, não é para nos causar medo, mas a ira e o juízo de Deus vem sobre a terra. Arrependei-vos do vosso pecado e crede no Evangelho. Crede em Cristo de todo o coração, porque a ira de Deus vem, a igreja será tirada dessa terra, arrebatada. Haverá novo céu e nova terra na vida eterna para aqueles que recebem a graça de Deus em Cristo Jesus e o confessa como Senhor e Salvador e crê que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, que desceu do céu, se fez homem, na barriga de uma virgem, nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados, trazendo a redenção, a remissão dos pecados, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, ele foi chicoteado, foi cuspido, sofreu por nós e ressuscitou, e quem em Cristo crê tem a vida eterna. E quem nele crê será arrebatado e não vai ficar aí sobre o anticristo que vai marcar as pessoas, ninguém vai conseguir comprar nada. Quem lembra da máscara na pandemia? Você não podia entrar em mercado, em lugar nenhum sem a máscara, é somente um testezinho para você entender numa analogia como será grave. Quem não tiver a marca dele, nem na testa e nem na mão, não vai poder comprar. Então a mão de obra está sendo trocada pela tecnologia, né? A igreja precisa se adaptar, mas não se conformar com o sistema mundano deste mundo a qual nós estamos vivendo, né? Reflexão para partirmos para a conclusão final. Tudo que o homem cria para o bem, o inimigo tenta usar para controle. O Drex pode trazer comodidade e avanço, mas espiritualmente é um alerta profético. O sistema global do fim dos tempos está se aproximando. Por isso, a igreja deve vigiar, orar e permanecer fiel, lembrando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, Mateus 16, 18. Já estamos vendo os carros dirigindo sozinhos, carro elétrico sem motorista, na China e em outros países tem, né, esses carros elétricos, e aí os motoristas de ônibus, caminhão, tudo que vai ficar tudo pela inteligência artificial, também não vão ter o seu emprego. Então isso traz uma desumanização, a quarta revolução industrial, desemprego em massa. Precisamos estar orando, clamando a Deus, Maranata, hora vem o Senhor Jesus, que vai arrebatar a sua igreja, estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, triunfante na eternidade para todo sempre, porque o justo viverá pela fé. E ele diz: vinde a mim vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conclusão, irmãos. O Drex é um sinal dos tempos, uma realidade tecnológica e profética.
Ele não é ainda o sinal da marca da besta, conforme eu disse, mas um degrau, um pano de fundo, um degrau rumo a esse cenário. Devemos usar a tecnologia, irmãos, ao nosso favor para anunciar o Evangelho, conforme estamos fazendo neste exato momento, com sabedoria, sem permitir que ela domine a nossa fé, nosso coração, a nossa mente, ou substitua a dependência de Deus, porque nós somos totalmente dependentes de Deus em Cristo Jesus e da sua palavra no Espírito Santo. O Senhor é quem sustenta, irmãos. É o provedor. Ele criou tudo e sustenta pelo teu poder. Ele manda o sol, manda a chuva, manda o vento, o alimento, tudo vem dele e para ele todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem Cristo nada do que foi feito existiria. Então o Senhor é quem sustenta a nossa economia, não o sistema dos homens. Mateus capítulo 6, verso 11. Meus irmãos, que a graça de Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe.